Glórias a Deus, meus irmãos. Nós temos na Bíblia muitas perguntas e uma delas, entre as muitas, está em Romanos, capítulo 11, no verso 34. Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem seria capaz de dar conselho para o nosso Deus? Quem seria capaz? Ninguém pode aconselhar a Deus. Ele é todo poderoso. Ele é eternamente poderoso. Nós queremos deixar uma palavra de conselho para você. Deus não pode e nem precisa receber conselhos, porque Ele é onisciente, Ele sabe tudo, mas nós não. Nós precisamos de conselhos. Jesus é o conselheiro, nosso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, nós carecemos de orientação. Você precisa de bons conselhos. Eu preciso de bons conselhos. Nós precisamos que Deus coloque em nosso caminho pessoas para nos aconselhar, para nos orientar, para nos dirigir. Então eu quero recordar um pouquinho o que eu falei ontem e quero depois entrar no versículo de hoje. Nós vimos ontem que João Batista disse acerca de Jesus: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29. E o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, primeira carta, no capítulo 5, verso 7, ele afirma, 1 Coríntios 5, verso 7, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Jesus venceu o pecado, venceu o diabo, Jesus venceu a morte, ele morreu e foi ressuscitado. Jesus subiu ao céu, está à direita do Pai e intercede por nós. Por meio de sua morte e ressurreição, Jesus nos libertou do pecado e nos deu vida eterna. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O Deus Todo-Poderoso tirou o povo de Israel do Egito, dando ao povo judeu, falamos ontem, uma gloriosa libertação. O mesmo Deus, por meio de Jesus, nos tirou da escravidão do pecado, nos concedendo autêntica liberdade, vida eterna, vida de Deus em nós. A palavra de Deus fala sobre vida eterna. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vida abundante é a vida que Deus leva. Deus quer nos encher da vida dele. Deus nos amou e enviou seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz. A morte de Cristo nos trouxe vida. Sua ressurreição garante a nossa aceitação por parte de Deus. Aos Romanos 4:25. Preste atenção nesse verso da Bíblia. Aos Romanos 4:25. A ressurreição de Jesus garante a nossa aceitação por parte de Deus. Deus nos aceita por causa da ressurreição do Senhor Jesus. Agora eu quero pensar um pouco na nossa devocional de hoje, que se encontra na carta aos Romanos 12:11. Paulo nos orienta como devemos agir como crentes em Jesus. Na carta aos Romanos 12:11. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam
o Senhor com todo o coração, cheio de fervor. O que Paulo quer nos ensinar aqui? Ele diz, olha, trabalhem com entusiasmo. Você tem trabalhado com entusiasmo para o Senhor Deus? Ou está cheio de desculpas? Ou cheio de desculpas? Não trabalho para Deus porque isso aconteceu, isso fizeram comigo, isso eu fiz, isso deixei de fazer, isso me prejudicaram. Paulo diz, trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. O nosso trabalho deve ser feito com entusiasmo. Trabalhar com entusiasmo é trabalhar para Deus, em Deus. Está em Deus, está em Theos, está entusiasmado com Deus e com a obra de Deus. E Paulo diz também, sirvam ao Senhor com o coração cheio de fervor. Em outras palavras, ele fala aos Romanos 12, 11, sede fervorosos no Espírito, que Deus nos dê um espírito fervoroso, que isso traga para nós um serviço a Deus com o coração cheio de fervor, animados, entusiasmados, buscando forças novas em Deus. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Que Deus dê a você e a mim, dê a nós um espírito fervoroso, um espírito que trabalhe para Deus, não olhando para os obstáculos, mas olhando para Jesus, considerando o que Jesus passou e tirarmos lições preciosas para a nossa vida hoje, com tudo aquilo que aconteceu a Jesus. Então, vamos ser fervorosos no Espírito, que tenhamos um Espírito fervoroso, que o nosso Espírito possa ferver, estarmos animados por dentro, animados com Deus, com base no amor de Deus por nós e com base em tudo aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Glórias ao Senhor Deus. Vamos orar a Deus? Obrigado, Deus, porque pelo Teu Espírito Santo nós podemos ter um espírito fervoroso, alguém animado, entusiasmado, servir ao Senhor com alegria, servindo ao Senhor com alegria, não com murmuração, não com reclamação, não desanimados, mas animados. Anima a Tua obra, Deus, no meio dos anos, anima o nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus possa animar o seu coração cada vez mais, animar o nosso coração. Deixe de desculpas, obreiros de Jesus, e vamos servir ao Senhor com alegria. Vamos nos apresentar a Ele com um cântico novo. Glórias ao Senhor Deus. Amém.